Limites aos poderes da CPI. Os direitos fundamentais individuais atuam de forma geral, como limites a serem observados pela CPI. Alguns merecem especial atenção. O sigilo profissional a ser respeitado pela CPI tem alcance geral e se aplica a qualquer juízo, civil, criminal, administrativo ou parlamentar. Não basta simplesmente invocá-lo para se eximir de prestar depoimento, pois é indispensável um mínimo de credibilidade na alegação. Aos investigados, indiciados e testemunhas ouvidos pela CPI devem ser assegurados a assistência de advogado e o direito ao silêncio. Com base no direito a não se autoincriminar, um intimado, como testemunha que entenda estar na condição de indiciado, pode impetrar um habeas corpus preventivo para não ser ilegalmente constrangido a depor sob o compromisso de dizer a verdade. Se houver abuso por parte da CPI e se forem extrapolados os limites da imunidade parlamentar material, é cabível indenização por danos materiais ou morais. No entanto, de acordo com o entendimento do STF, a transmissão de sessão em que se toma depoimento de indiciado constitui uma restrição legítima ao direito à imagem, tendo em vista o interesse público na obtenção de informações relevantes. Não é permitida a intervenção de uma CPI em direitos fundamentais submetidos à cláusula da reserva de jurisdição. É o caso, por exemplo, de inviolabilidade de domicílio, sigilo das comunicações telefônicas, decretação de prisão, sigilo imposto a processo judicial. Os poderes atribuídos à CPI não se estendem, portanto, às hipóteses de intervenção reservadas com exclusividade ao Poder Judiciário. O princípio da separação dos poderes também atua como um limite aos poderes de uma CPI, que é um instrumento de fiscalização do poder legislativo, não podendo substituir-se à ação do Ministério Público ou do Poder Judiciário para exercer competências constitucionalmente reservadas a esses órgãos. Nesse sentido, não cabe a uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, formular acusações ou punir delitos. Caso seja apurada a existência de algum fato criminoso durante as investigações, as conclusões devem ser encaminhadas ao Ministério Público ou às corregedorias competentes para que promovam a responsabilidade civil, criminal ou administrativa. A convocação de magistrado para depor sobre o conteúdo de atos praticados no exercício da função jurisdicional configura, segundo jurisprudência pacífica do STF, ingerência indevida de um poder sobre o outro em menoscabo ao princípio constitucional da separação dos poderes. Como seus poderes se destinam apenas a investigar e instruir o inquérito legislativo e não a assegurar a eficácia de eventual decisão futura, a CPI não pode decretar medidas acautelatórias, tais como indisponibilidade de bens de particulares, proibição de ausentar-se do país, arresto, sequestro ou hipoteca judiciária. Competência para exercer o controle jurisdicional. Os atos de uma CPI se submetem ao controle jurisdicional. Tal controle não caracteriza qualquer ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas uma dedução lógica da ideia de que nenhum poder se encontra acima da Constituição. Por ser o STF o órgão competente para processar e julgar habeas corpus e mandado de segurança contra atos das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a competência originária para exercer o controle jurisdicional sobre atos de CPI, que procede como se for a Câmara, o Senado ou o Congresso Nacional, também será deste tribunal.